Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao meu canal da partilha da Palavra de Deus para a sua vida. E hoje a palavra se encontra em São João, no capítulo de número 3. E o título dessa palavra é Conversa de Jesus com Nicodemos. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito isto. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignora essas coisas? Em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, a palavra de hoje vem trazer para nós um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, príncipe dos judeus. Eu quero explicar para que vocês possam entender muito bem o significado de ser príncipe dos judeus. Nicodemos, para ser príncipe dos judeus, ele era considerado um homem puro, um homem santo aos olhos dos homens, um homem irrepreensível, uma pessoa justa, uma pessoa piedosa, uma pessoa honesta. Ou seja, perante o ser humano, para chegar a fariseu, né, tinha que ter muitos atributos, muitos predicados aos olhos dos homens para se atingir determinados postos, principalmente postos religiosos. Então a gente vê aqui que Nicodemos não era um homem comum. Ele era um homem muito respeitado e era praticamente tido como um santo, um homem tão respeitado entre as pessoas que, se ele mandasse apedrejar uma pessoa, a sua ordem era acatada e logo aquela pessoa era apedrejada. Então era uma pessoa considerada uma pessoa muito piedosa, muito justa e de respeito na sociedade. E de repente a gente vê que esse homem, embora externamente tivesse toda essa consideração, embora tivesse todo esse respeito público
ele dentro do seu coração, ele sabia que faltava alguma coisa. Embora ele tivesse todo esse revestimento externo, toda essa fachada religiosa, ele sabia que lá dentro do seu coração havia um vazio. E justamente esse vazio era a falta da presença verdadeira, do encontro pessoal com Deus. Encontro pessoal esse que foi facilitado pelo Pai através de Jesus. Como a palavra mesmo nos falou aqui, que Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra fala aqui que o Filho de Deus, ele não foi enviado para condenar o mundo. A palavra do Senhor fala que o Filho de Deus, ele veio para salvar o mundo. Né? Nós observamos aqui que Deus, ele se irmanou no meio de nós. Em João, no capítulo 1, a palavra fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, essa mesma passagem hoje vai falar para nós que os homens, que a luz veio para o mundo, só que os homens amaram mais as trevas do que a luz, por isso rejeitaram a luz que é Jesus. Essa mesma palavra hoje fala para nós que aquele que ama a luz se aproxima de Jesus, se aproxima dela, porque a luz, ela dá testemunho que as suas obras são feitas em Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que nós observamos um homem que era justo aos olhos dos outros, que tinha o respeito da sociedade, porém, aos olhos de Deus as coisas mudam. Aos olhos de Deus, meu irmão, minha irmã, existem muitos que são primeiros nessa vida e que serão últimos, e existem últimos que serão primeiros. Deus conhece o coração. Muitas vezes o homem olha a aparência. É claro, uma árvore, ela é conhecida pelo seu fruto, mas por mais religioso que um homem seja, sempre dentro do seu coração existe algo que só pode ser preenchido pela presença de Deus. E todo ser humano sabe se ele é ou não completo, se ele precisa de algo mais na sua vida. Assim, Nicodemos, embora fosse respeitado, quando ia numa festa, ele se assentava nas principais cadeiras, gostava de ser chamado de mestre, de ser cumprimentado publicamente. Então ele gostava de ser reconhecido publicamente. Quando ia fazer suas orações, com certeza ele fazia em praças públicas para ser visto pelos homens, e como todas aquelas características que Jesus já fala que os líderes religiosos da época tinham. Só que faltava algo para ele. Faltava para ele um encontro genuíno e verdadeiro com Deus. E por isso a palavra vem falar aqui para nós que esse encontro se deu na calada da noite. Porque Nicodemos já não estava nessa hora, com certeza, usando os seus aparatos, os seus paramentos religiosos. Com certeza ele estava disfarçado. Imagina só Nicodemos na calada da noite, procurando Jesus, aquele que era considerado uma das principais autoridades religiosas na época, príncipe dos judeus, que a palavra do Senhor fala, era um homem super respeitado. De repente, ele procurando Jesus, uma pessoa que nasceu numa família pobre, numa família simples, uma pessoa que ele teve que ir de noite para não sentir vergonha daquela atitude de ir se aconselhar, de ir conversar com uma pessoa que perante aos olhos da sociedade ali, uma pessoa que tinha uma posição simples, né, justamente por não ter dinheiro, por não ter vindo de uma família rica, que não gozava de privilégios. Só que no fundo ele sabia que Jesus tinha algo diferente na sua vida, ele sabia no fundo que Jesus era o Filho de Deus. Ele não queria acreditar nisso, mas ele sabia que era verdade. A forma como Jesus pregava com autoridade, as libertações que Jesus realizava, ao mesmo tempo os milagres que vinham testemunhar a palavra. Meu irmão, minha irmã, ele já chegou ali elogiando Jesus. E Jesus nunca se deixou ser influenciado por elogio. A palavra fala assim, que ele falou: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus, ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. E olha o que Jesus respondeu. A primeira coisa que Jesus falou quando viu Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Meu amado, minha amada irmã, só tem uma maneira
de nós vermos o reino de Deus, é nascer de novo, é depor o velho homem, é abandonar o pecado. Existem 3 passos que Jesus vem nos ensinar que para podermos vencer o mundo e sermos salvos. Jesus fala: quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, que é o primeiro passo, toma sua cruz e me segue. E pode ter certeza, o negar a nós mesmos não é fácil. Tem gente que acha que o inimigo mais difícil de ser vencido é o diabo. Não, somos nós mesmos, nosso orgulho, nossa vaidade. Eu acredito que Nicodemos conseguiu colocar boa parte disso tudo de lado para o encontro com o Senhor, mesmo que fosse na calada da noite. E aí, Jesus explicou para ele o que é esse novo nascimento. Jesus falou: o vento sopra onde quer, ouve-se o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. O que Jesus está falando? Quando você nasce de novo, meu irmão e minha irmã, você passa a ser como o vento. Você é soprado por Deus para fazer a vontade dele. E o vento, ninguém consegue segurar o vento. Ninguém consegue impedir o vento. A gente sabe que o vento ele vai seguir sua trajetória. O único lugar onde o vento fica ainda guardado um tempo é dentro da nossa barriga, mas logo ele arruma uma forma de sair. Então, meu amado, minha amada irmã, assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. São soprados, são dirigidos por Deus. E Jesus ele falou que assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, ele foi levantado para que aquele que olhasse para ele, aquele que olhasse para ele pudesse ter a salvação. Nós sabemos quando Moisés levantou a serpente do deserto, as pessoas que eram picadas pela serpente, quando olhavam para a serpente de bronze que Moisés tinha feito, elas ficavam curadas. Hoje nós precisamos olhar para o Filho de Deus para ter essa cura. E você, meu irmão, minha irmã, você já experimentou o novo nascimento? E você possa fazer essa experiência na sua vida, do nascer de novo, pois só entrará no reino de Deus aquele que nascer de novo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.